Olá, seja bem-vindo ao vídeo de número 2 do tópico 3 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva. Estamos falando sobre pilhas e a implementação delas na linguagem C++. Neste vídeo vamos falar em especial da pilha implementada em um vetor, um array. Então vocês estão vendo aí minha tela já no ambiente Linux, em que nós vamos fazer um estudo guiado aí da implementação de uma pilha que eu quero usar para guardar elementos do tipo double. Então, esse é o arquivo de cabeçalho. Aqui no arquivo de cabeçalho a gente vai ter um construtor e o destrutor da minha pilha. Repare aqui que no construtor eu já estou definindo um parâmetro, que vai ser o tamanho alocado em memória para essa minha pilha, ou seja, o número máximo de elementos double que eu posso guardar dentro da pilha e que eu estou definindo por padrão, que é 1024. Então, caso eu invoque o construtor sem passar o argumento nenhum, o tamanho padrão vai ser 1024 elementos para a minha pilha. Ela aguenta, né, tem capacidade máxima de 1024 valores double. E aqui nós temos, nas linhas 9 a 12, os métodos, as funções membro que um objeto desta classe vai oferecer. O primeiro é a operação pop, aquela que vai remover e retornar o valor removido do topo da pilha. A operação push, que vai inserir um novo elemento dado como parâmetro aqui no topo dessa pilha. Aqui coloquei um método adicional, que é a princípio até opcional, que se chama pick, e é simplesmente para fazer uma consulta, então ele só vai retornar uma cópia do valor armazenado dentro do topo da pilha. E por fim, o método exempt, que retorna um booleano indicando true se a pilha estiver vazia. Então esses são os membros públicos da minha pilha. Aqui embaixo a gente tem os membros privados da classe. Aqui no caso, reparem que são dois membros privados. Um primeiro membro que eu destaco aqui é o membro topo, o atributo topo, que é um inteiro que vai indicar o índice em que está o elemento de topo da pilha, e o atributo data, que é um ponteiro para double, que vai ser justamente o array, o vetor, que nós vamos fazer, né, alocação de forma dinâmica, né, usaremos alocação dinâmica de memória, então por isso que eu estou aqui declarando como um ponteiro para o início do bloco de memória em que eu vou alocar para guardar os elementos do tipo double. Muito bem, então esse é o arquivo de declaração, o arquivo de cabeçalho da classe. Agora a gente vai fazer a implementação, o arquivo com as definições da classe. Então eu vou aqui alternar para esse novo arquivo fonte. Primeira coisa a se fazer é incluir, claro, o arquivo de cabeçalho, doublestack.h. E para facilitar a nossa vida, eu vou copiar e colar aqui os membros da classe que precisaremos definir. Opa, aqui não funcionou, agora sim, cliquei, funcionou. Então vamos começar aqui. Claro, aqui não basta só copiar e colar, eu tenho que colocar o operador de escopo de que classe que eu estou falando aqui, né, no caso, porque estou fazendo a definição fora do corpo da declaração da classe. Então é double stack, o construtor. Então comecemos pelo construtor. Eu vou fazer aqui a implementação do construtor. O que temos que fazer? A primeira coisa é justamente fazer a alocação dinâmica de memória, conforme o parâmetro maxElements passado aqui na instanciação desse objeto. Então, a alocação dinâmica a gente já viu em vídeos passados. Eu atribuo para o ponteiro de memória em que vai receber o endereço em que inicia esse bloco de memória, o comando new, e o tipo
de dado que eu quero fazer a alocação dinâmica. Então, no caso, eu quero fazer a alocação dinâmica de um array de valores double, e que comprimento que vai ter esse array? Ele vai ter comprimento max elements. Então, dessa maneira, eu estou alocando dinamicamente um vetor de tamanho max elements para, né, ser referenciado pelo atributo data do meu objeto. Agora, o outro atributo que eu tenho que fazer inicialização é o atributo topo. Qual valor iniciamos o atributo topo? Lembrando que o atributo topo é o valor do índice em que se encontra o último elemento inserido na minha pilha, o que a gente chama aqui, né, de topo da pilha. Se eu não inserir nenhum elemento, eu posso colocar como valor de inicialização de topo -1. E aí, por exemplo, assim que eu insiro o primeiro elemento, esse primeiro elemento vai ser inserido onde? Na posição 0. Então aí basta eu incrementar o atributo topo. Então -1 é um bom valor para ser o valor inicial da minha informação de topo da pilha. Agora vamos para a implementação do destrutor. O destrutor, ele só tem que... Opa, perdão, faltou aqui a gente colocar o escopo, não é? Então, double stack, aqui sim, agora, implementação do destrutor da classe. No caso aqui, o destrutor, ele só tem que desfazer, desalocar as operações de alocação de memória que eventualmente tenham sido feitas por esse objeto da classe. Então, aqui, né, nessa implementação de pilha, a única coisa que a gente fez foi alocar memória para um vetor de tamanho max elements que está em data. Então, o que eu preciso fazer agora é fazer a desalocação desse bloco de memória associado ao ponteiro data. Isso é feito através do comando delete. Como é a desalocação de um array de memória, de uma área contígua de memória, você coloca delete, abre e fecha colchetes, e aí data direto, ou this data, vamos usar por convenção aqui this data, até para ficar bem explícito que a gente está fazendo referência a um atributo do objeto. Então pronto, dessa maneira eu estou fazendo a desalocação de memória do vetor que foi alocado na instanciação do objeto. Muito bem, então fizemos o destrutor e o construtor. Agora a gente vai passar para as operações de fato em cima da minha pilha. A primeira operação que a gente vai fazer é a operação pop. A operação pop tem que remover o elemento e retornar ao topo da pilha. Reparem que remover o elemento aqui na prática é simplesmente eu mudar, né, a posição do meu topo. Eu pegar e indicar que, por exemplo, aquele elemento que está no topo, eu posso sobrescrevê-lo numa futura operação de push. Então, como que eu posso fazer? Primeira coisa, vamos criar uma variável, por exemplo, resposta, ou melhor, vamos pôr um nome um pouquinho mais curto, saída. E essa variável vai receber o valor que eu vou retornar, o valor que eu acabei de remover da minha pilha. Então vamos pegar esse valor. Quem é esse valor? This data em topo. Ok? Então topo é a variável que guarda para mim a posição em que está inserido o elemento de topo da pilha. Posso colocar só topo ou this topo, como eu estou fazendo aqui, né? Tanto faz. E agora eu tenho esse valor copiado para a minha variável saída, para eu dar, né, retornar esse valor. Depois disso feito, o que eu posso fazer agora é, se topo é o lugar em que antes eu tinha o último elemento inserido, e eu estou removendo de forma abstrata esse elemento, o valor agora de topo passa a ser uma posição abaixo deste elemento removido. Então, eu preciso decrementar topo.
E aí, por fim, eu retorno o valor removido, retorno saída. Então, repare que ao decrementar topo, na próxima vez que eu inserir algum elemento, eu vou inseri-lo na posição logo acima de topo, que é a posição que eu acabei de decretar como removida, ou, em outras palavras, disponível para escrever algo na minha pilha. Então, quando eu decremento o topo, naturalmente eu estou dizendo que o último valor escrito agora está uma posição abaixo. Então, o valor antigo está disponível, né, o elemento na posição antiga, que era topo, está disponível para ser sobrescrito numa eventual operação de inserção, no caso, uma operação de push. Ok? Falando na operação de push, vamos fazê-la aqui. Operação que insere um elemento no topo da pilha. Então, se topo guarda a posição em que está o último elemento inserido, e eu quero inserir um novo elemento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incrementar topo, para colocá-lo numa posição, né, para colocar esse novo elemento numa posição logo acima. Lembrando que aqui a gente tem que colocar qual é, né, o nome do parâmetro. Então aqui vou chamar de x, por exemplo, o parâmetro. Então o primeiro passo é incrementar topo, para que eu coloque justamente o elemento na posição logo acima do mais recentemente inserido. E aí, basta eu gravar no array data, na posição topo, justamente o valor que eu acabei de receber como parâmetro em x. Então veja que dessa maneira eu aqui fiz a inserção no topo da pilha de uma forma bem simples, só incremento topo e aí insiro o valor na posição deste novo topo no meu vetor data. Perdão, estamos esquecendo aqui do escopo da classe. Vamos colocar aqui. Opa. Acho que copiou agora, espero que tenha copiado. Copiou, então é double stack pop. Aqui. Double stack push também. Agora vamos finalmente para o outro método, double stack pick. O pick, ele só mostra o valor em que está o último elemento inserido na minha pilha, né, o elemento que está no topo, então basta eu retornar uma cópia desse. Então retorne quem está em data, na posição topo. Então ele daí vai retornar para mim, né, o valor que está nessa posição armazenado. E por fim, aqui o método isEmpty retorna a verificação se a pilha está vazia ou não. Como é que eu posso saber se a pilha está vazia ou não? Se a pilha estiver vazia, lembrem-se né, que a gente fez a inicialização do índice de topo da pilha com -1 aqui. Então, o índice estando em -1 significa que eu não estou guardando nenhum elemento na pilha. Se eu estou, por exemplo, com o índice topo igual a 0, significa que eu guardo um elemento na pilha e esse elemento está justamente na posição 0. Se o índice está em topo igual a 1, eu estou guardando dois elementos e o último elemento, o topo, é o elemento na posição 1, o elemento que está abaixo dele é o elemento que está na posição 0. Então veja que o índice registrado em topo é um indicativo de pilha com elementos armazenados ou pilha vazia. Então, basta eu retornar o teste sobre topo ser igual a -1.
Então, se topo é igual a menos 1, ela está vazia, então esse teste, né, essa comparação de igualdade vai retornar true. Caso contrário, estando num valor diferente de menos 1, esse teste vai retornar falso. Repare que eu poderia, numa implementação para ela ficar um pouco mais completa aqui, eu poderia verificar aqui antes, por exemplo, da operação pop, se eu vou remover um elemento da pilha, né, digamos assim, que a implementação fica mais segura do que está, como vocês estão vendo agora nesse vídeo, se eu primeiro checo se a pilha não está vazia, porque imagine, se a pilha está vazia, eu estou mandando fazer um acesso aqui em área de memória de endereço -1, de posição -1, perdão. Então, né, essa implementação aqui, ela está, né, digamos assim, propensa a erros de execução, porque não está, né, fazendo nenhuma verificação de se a pilha está ou não vazia. Então, a gente pode melhorar isso daqui, por exemplo, da seguinte forma. Se this, ou seja, se esse objeto, o resultado da invocação do método isEmpty para esse objeto é falso, ou, né, eu poderia colocar aqui só, né, o operador not this is empty, né, também, e aí apago aqui, ó. Podemos fazer assim, de uma forma mais sintética, né? Ou seja, se este aqui, né, agora eu vou dar uma ajeitada aqui na nossa indentação. Então, se a pilha não está vazia, aí eu removo um elemento dela. Caso contrário, eu posso, por exemplo, imprimir aqui uma mensagem de erro, pilha vazia. E retorno um valor, que no caso eu posso retornar um valor qualquer, né? Porque aqui aí no caso o valor retornado aqui não vai fazer sentido. Então, por exemplo, eu posso retornar vamos por aqui -1, um número negativo aqui para indicar, né, como retorno, mas esse valor não tá, né, não faz sentido, afinal você não está retornando valor de fato, porque não tem nenhum valor guardado dentro da pilha. Então dessa forma eu estou fazendo agora, digamos assim, uma implementação mais segura, no sentido de remover um elemento só se houver elemento para ser removido dentro da minha pilha, ok? A mesma coisa pode ser feita aqui na operação de inserção quanto a eu inserir uma pilha que está cheia. Como é que eu posso verificar que uma pilha está cheia? Comparando o índice de topo com o número máximo de elementos. Então, se, por exemplo, imagine que o número máximo de elementos é igual a 2. Então, eu inicializei a minha pilha para guardar no máximo 2 elementos. Qual é o elemento, né, se a pilha estiver cheia, o elemento que vai estar na última posição, né, quando a pilha está cheia, uma pilha de 2 elementos está cheia, o seu topo vai ser o elemento da posição 1. Então veja, a posição vai ser, né, a posição que equivale a uma pilha cheia é a posição de topo igual a max elements menos 1. Então, checar, né, o valor da pilha em comparação com max elements pode ser a melhor forma para você verificar se ela está cheia. Mas repare aqui o seguinte problema, né? Que a gente não declarou aqui um atributo que armazene em memória o tamanho da minha pilha depois que eu já fiz a declaração. Aqui eu recebo como parâmetro de construtor. Então, no caso aqui, eu teria que ter algum outro atributo para guardar, né, de antemão na minha, né, aqui no meu arquivo. Opa! Cliquei aqui errado. Aqui no meu arquivo, né, de declaração, eu teria que ter
um terceiro atributo, por exemplo, chamado aqui de limite. Vamos pôr outro nome aqui, melhor, max size, para daí sim saber qual foi o tamanho máximo declarado dessa minha pilha. Então vou fazer essa modificaçãozinha aqui, em max size. Vamos colocar então o valor max size sendo copiado de max elements, porque aí eu então tenho essa informação registrada após a instanciação do meu objeto, com base no valor definido, né, no construtor como parâmetro. Então, passou-se na instanciação, por exemplo, eu quero criar a pilha para guardar 100 elementos. Então, o valor 100 vai ser guardado no atributo maxSize do objeto, e aí outros métodos depois podem consultar esse valor. E agora sim, né, eu posso então verificar no momento da inserção se eu não estou violando o tamanho da minha pilha. Como é que eu posso fazer isso? Então, se diz topo é diferente, melhor, se diz topo é menor que max size menos 1, então lembrando, né, deixa eu pôr o this aqui também para o max size, para a gente padronizar, se eu estou fazendo referência a todo mundo, todo membro do objeto com a palavrinha this, vamos, né, uniformizar aqui. Então, lembrando, se max size é 2, ou seja, eu aloquei uma pilha de tamanho 2. Se o topo é menor que 1, ou seja, se o topo está em 0, eu ainda posso inserir um cara na posição topo igual a 1. Então, por isso que eu comparo com max size menos 1. Tem que ser menor que max size menos 1 para eu ainda poder inserir. Então, é por isso que eu faço assim a comparação. Aqui faltou colocarmos chave, porque aí esse bloco se define. Caso contrário, eu posso copiar a mesma, não a mesma, né, mas uma mensagem parecida aqui. Aqui no caso eu não tenho que retornar nada, né, então só vou imprimir a mensagem de erro informando erro, pilha, no caso aqui, cheia. Ok? Muito bem. Então, agora vejam, né, a implementação pop e push, elas estão mais seguras dessa forma, porque eu removo só quando a pilha não está vazia e eu insiro só quando a pilha não está cheia. Aqui no caso, o pick eu posso fazer também só se a pilha não está vazia, porque não faz sentido eu retornar um elemento de uma pilha vazia, então retorne só se não, né, for verdade, né, o retorno do método isEmpty para o objeto. Repare então aqui que eu estou usando um método definido na própria classe dentro de outros métodos. Isso é muito comum e então você pode, né, não só outros objetos, outras funções invocarem os métodos de um objeto, mas o próprio objeto, dentro da implementação de um determinado método, invocar, chamar a execução de outros métodos seus, como a gente está fazendo aqui. Muito bem. Então aqui, se não estiver vazia, eu retorno. Caso contrário, eu também, de novo, vou copiar aqui, ó, o padrão aqui que a gente adotou de imprimir uma mensagem de erro. E retornar um valor aqui, que no caso aqui não tem muito sentido, mas é necessário porque o método tem que retornar alguma coisa aqui, essa função mesmo. Ok? Então pronto. Temos aqui uma implementação completinha aí de pilha, que implementa, né, uma pilha dentro de um array para guardar valores double.
Agora eu posso criar um programa, por exemplo, para brincar com essa minha implementação. Vou criar um novo arquivo aqui, já vou salvá-lo para ficar dentro do... Deixa eu colocar aqui na minha pasta pilhas. Aí, pronto. E vou chamar ele aqui de testapilha.cpp. Aqui acho que estávamos esquecendo, se nós vamos fazer menção da impressão no Cout, eu tenho que, claro, incluir aqui a biblioteca IOStream. Pronto. E agora sim, vamos incluir aqui o arquivo de cabeçalho da biblioteca DoubleStack. E vamos aqui também incluir a biblioteca IOStream. E fazer um programinha main aqui bem simples, que somente, né, crie um objeto dessa pilha aqui para mim e brinque um pouquinho com alguns valores. Então vamos... Opa! Meu mouse aqui ficando um pouco doido. Voltamos. Então eu posso, né, vou criar aqui um objeto DoubleStack, chamá-lo por razões óbvias de pilha, esse meu objeto, e vou indicar que essa minha pilha vai ter 6 elementos. Ok? Agora eu vou, por exemplo, eu vou imprimir deixa eu colocar aqui também o std e imprimir o topo da minha pilha. Reparem que sem ter inserido nada, então espero que saia uma mensagem de erro. Agora vamos inserir alguns elementos. Então, para inserir, vou usar o método push. Então, 2.5. Deixa eu copiar e colar aqui para ficarmos um pouco mais ágeis na coisa. Então vamos encher a minha pilha. São 6 elementos que eu posso colocar. Vou colocar aqui outros valores, né? Então vamos pôr aqui o 7,5, vamos pôr o 85, 25, 5.9, por exemplo, e o 2. Então aqui eu tenho 6 elementos inseridos. Vamos repetir a operação de impressão do retorno da função pop aqui. Então aí eu vou ver, né, a remoção do 2, né, é o que eu espero. Depois a remoção do 5.9, por exemplo. Né? Melhor, antes disso, vamos tentar fazer uma nova inserção. Que aí eu espero que o teste do limite da pilha também funcione. Então vou colocar aqui o 167, por exemplo. Então aqui nessa 7ª inserção eu espero que, né, haja o cenário de pilha cheia. Vamos ver se a implementação vai pegar isso daqui. Assim como aqui vai pegar a situação de pilha vazia. E agora, então, depois de eu, né, fazer essas operações de push, eu vou então, primeiro aqui no caso eu vou consultar o valor, não vou removê-lo, mas vou consultar esse valor e imprimir na saída padrão e depois eu vou removê-lo. Então,
como o 167 não foi inserido, porque a pilha estava cheia, eu espero daí ter a impressão aqui de 2 vezes o valor 2. E vamos fazer mais um pop aqui. E aí acho que já é suficiente em termos de teste aí da nossa implementação. Vamos lá, abrir o terminal. CD documentos, AED, pilhas. Agora vamos lá, menos std, c++ 11, menos wall, menos c, vamos criar primeiro os arquivos objeto, opa, doublestack.cpp, opa, vamos ver qual é o problema aqui. Temos um número de elementos. Aqui, linha 4. Vamos verificar lá. Aqui temos uma especificação prévia, o double stack. Número máximo de elementos, 1024. Aqui também temos a mesma especificação. Eu acredito que a gente não possa fazer isso aqui 2 vezes. Então vamos deixar aqui sem especificar. Acho que regrinhas de sintaxe do C++. E aí a gente especifica o padrão somente aqui no arquivo de definição. Vamos ver se isso é o erro que deu aqui. Vamos repetir. Sucesso, era isso mesmo. Agora vou compilar o objeto do testa-pilha. Opa, esquecemos do std dois pontos em algum lugar aqui no testa-pilha. Esquecemos em várias partes. Então, vamos simplificar nossa vida da seguinte forma aqui. Using namespace std. Agora sim, vamos lá, e agora vamos para a linkagem dos arquivos objeto. Double.o, testa.o, menos o, testa pilha é o nome do nosso executável. Vamos ver agora, testa pilha. E sucesso, realmente conseguimos testar bem a pilha. Vejam só que o primeiro pop, de fato, a pilha estava vazia, então houve erro, e aí ele retorna aquele valor -1 inválido. Depois eu faço a inserção de 6 elementos, e ao tentar inserir o 167, imprime-se o erro da pilha cheia. Depois eu tenho o resultado 2 para o método pick da minha pilha. O resultado 2 novamente para o método pop, que remove o 2 e retorna o seu valor da pilha. E aí, quando eu faço um novo pop, eu vou ter o novo último elemento, que no caso aqui fica o 5.9. Então, é isso. Essa é a implementação, a primeira implementação de pilha, aqui no caso, usando array, um array, e fazendo uma pilha específica para o tipo double. Era esse o foco desse nosso segundo vídeo, do tópico 3, e no próximo vídeo a gente vai continuar melhorando, pensando em como elaborar
implementações de pilha um pouquinho mais gerais, que não sejam tão específicas e dependentes de um determinado tipo de dados. É isso aí, até o próximo vídeo.